quero iniciar este tempo falando um pouco sobre as pregações do pastor Jairo, que irão reiniciar-se na próxima semana, no próximo domingo. E para isso precisas de estar preparado, porque finalmente o pastor Jairo vai entrar no livro de Gênesis, assim, depois das muitas introduções que ele fez no ano passado, amém? Vamos então começar a olhar para o texto bíblico. E para isso gostaríamos muito que pudesse adquirir este material, tá bem? Isto foi feito pelo irmão Gui, foram coisas que o pastor Jairo forneceu ao irmão Gui, para que ele colocasse tudo num livro, para que pudéssemos acompanhar nas pregações, tá bem? Aqui vamos ter espaço para anotar também aquilo que o pastor Jairo vai nos ensinando ao longo dos textos. Também são 23 capítulos, vamos chamar assim, que pensamos que dará um ano de pregações também, então nós queremos que acompanhem. Isto está a 4,5€. Também, então se puderes adquirir um por casal, penso eu que será suficiente, mas se todos quiserem ter um, nós temos só 100 exemplares neste momento, está bem? Então tentem adquirir com o irmão Gui, aqui no final do culto, no próximo domingo também estará disponível, para que possam então começar a acompanhar as pregações com ele, está bem? Muito bem, também deixando agora o livro de Gênesis e entrando no tema que hoje eu gostaria de tratar, como é normal na nossa igreja, sempre no primeiro domingo de cada ano, melhor dito, nós gostamos de reaver aquilo que são as nossas convicções como igreja. Porquê é que nós somos igreja? Porquê é que estamos aqui? Porquê é que nos reunimos todos os domingos? Porquê é que o Senhor nos colocou numa igreja que está em Miratejo? Então nós precisamos de entender a nossa identidade e a nossa responsabilidade ou deveres. E nesta manhã quero voltar a resumir isso para vocês. Mas para isso gostava também de recomendar alguns livrinhos que creio que são importantes para os irmãos lerem. Sempre uma doutrina que fica um pouco esquecida para nós é a doutrina da igreja. Muitas vezes não paramos para pensar o que é a igreja. Qual é a natureza da igreja? Porquê é que a igreja existe? Qual é o propósito para ela? Assim, então nós nestes livros temos excelentes argumentos bíblicos sobre o que é a igreja, para que eu e tu possamos, como aquilo que eu gostaria nesta manhã de ver, valorizar, estimar a igreja como Deus, Pai, Filho e Espírito Santo valorizam. E queremos nesta manhã voltar a relembrar a todos a importância da igreja. Para isso, gostava então de começar a ler alguns textos com os irmãos. Eu tenho também na projeção essas passagens. Não vamos ter todas na projeção, algumas vocês vão ter que acompanhar comigo mesmo nas vossas Bíblias. Mas quero trazer à vossa mente a importância, a relevância, o precioso que é a igreja. Bem? Porque é que é tão importante este tempo? Agora, não estou a fazer isso simplesmente por causa das circunstâncias que estamos a viver, como é o tema do Covid e que, em termos mundiais, fez com que o número de assistência à igreja tenha diminuído bastante. Não estou a falar por causa disso, mas sim porque no nosso contexto, não creio eu que esse é o problema, no nosso contexto precisamos de olhar para a igreja como a Bíblia nos apresenta. Não é? Nós sempre ouvimos muitas coisas lá fora, muitas vezes a forma como vivemos para com a igreja demonstra que nós temos uma definição ou uma forma de ver a igreja que não é tão bíblica como ela deveria ser. E nesta manhã vamos então mergulhar nas Escrituras e vamos observar qual é a visão correta da igreja. Mas vamos então olhar para o primeiro texto que está em Mateus capítulo 16. Na verdade, esse é o primeiro texto que aparece no Novo Testamento com a palavra igreja. Não é? Mateus capítulo 16, versículo 18. Eu não vou ler todo o versículo, mas simplesmente esta última parte do texto que diz: sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Estas são palavras do Senhor Jesus e ele também acrescenta: e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Bem, para a nossa definição, aquilo que nos importa nesta manhã trazer, esta expressão, edificarei a minha igreja. É uma promessa do Senhor Jesus de que Ele vai edificar a sua igreja e também uma demonstração que Ele é o próprio arquiteto. Ele é o construtor, o engenheiro, o proprietário, o Senhor da igreja. É a minha igreja, diz o Senhor Jesus. Então é uma promessa que Ele irá edificar esta igreja. Não somente isso. Em Efésios capítulo 3, versículo 10, Paulo, quem escreve esta carta, diz-nos o seguinte acerca da igreja. E também esta é uma secção do versículo. Para que
pela igreja. Ele aqui no contexto está a falar acerca do mistério que foi oculto na antiguidade aos profetas, mas agora foi revelado aos homens, judeus e gentios. E essa revelação, esse mistério, ele vem à luz através da igreja. Diz assim o texto: para que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Esta expressão principados e potestades está a falar de anjos, tanto santos como injustos, ímpios. Todos eles sabem aquilo que Deus quer fazer, aquilo que Deus quer manifestar através da igreja. Então nós já vimos, para começarmos a ter um discernimento sobre os valores, sobre a importância da igreja, nós já vimos que o próprio Senhor Jesus está comprometido em edificar a sua igreja. Começamos também a ver aqui que o Senhor determinou que Ele quer manifestar-se ao mundo por meio da sua igreja. Em segundo lugar, ou em terceiro lugar, melhor dito, Efésios 3, 20 e 21, notem o que é que o apóstolo Paulo ainda acrescenta. Diz assim: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a Ele seja a glória, e notem, onde? Aonde é que Deus quer ser manifestado ou quer ser glorificado? O texto diz: na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo o sempre. Então Deus determinou, e no contexto o apóstolo Paulo está a fazer uma oração pela igreja em Éfeso. Ele quer que a igreja possa crescer na sua profundidade ou no seu conhecimento do amor de Cristo. Ele quer que eles vejam quão grande é esse amor de Cristo, para que assim possam glorificar melhor a Deus. Mas onde? Na igreja. Na igreja. Em quarto lugar, ainda em Efésios capítulo 5, versículo 25 a 27, talvez um dos textos mais conhecidos desta carta, o apóstolo Paulo diz o seguinte: maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja. Então aqui fica bem claro que Cristo amou a igreja. Mas Paulo não deixa as coisas aí. Ele não é simples na sua argumentação. Ele mostra-nos como é que Cristo amou a sua igreja. E notem o texto: a si mesmo se entregou por ela. Foi um amor demonstrado. Também não foi simplesmente palavras, mas ele deu a sua vida pela igreja. Não somente isso, versículo 26, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Então, não somente se entregou por amor à igreja, mas também está a santificar a igreja por meio da sua palavra. Em seguida, versículo 27, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Então o Senhor Jesus está a levar a sua igreja para que ela se apresente um dia gloriosa, sem mancha, sem mácula, perfeita, limpa, santa, na sua presença. Então tudo isto está a ser feito pelo Pai, pelo Filho, pelo Espírito Santo, para com a sua igreja. Isto claramente demonstra a todos nós nesta manhã, este seria o nosso primeiro argumento, que o próprio Deus é quem mais valoriza a igreja. Bem, se Deus valoriza a igreja, é certo que eu e tu devemos valorizar também o quê? A igreja. Notem o que disse Richard Sibbes sobre a igreja. Ele percebeu isto. Então ele disse o seguinte: Cristo é o rei da igreja e a igreja é a maior rainha do mundo. Não somente isso, também J.B. Phillips diz o seguinte: se aceitarmos a entrada de Deus na história humana por meio do homem Jesus Cristo, não poderemos deixar de aceitar a natureza peculiar da comunidade que ele fundou, pois num sentido verdadeiro, ela é uma extensão natural dessa presença real, sustentada pelo Deus vivo. Então estes homens, ao escrever estas coisas, estão a demonstrar-nos quão valorizada é para eles a igreja, quão estimada, quão preciosa é para eles a igreja de Cristo. Doente, uma senhora foi ao médico. Este, depois de examiná-la, passou-lhe a receita fazendo a seguinte advertência: agora, por 6 meses, repouso absoluto. Não saia de casa. Então a senhora respondeu: pois é, doutor, eu sou cristã. E a igreja?
como é que vai ficar? Ora, contestou o médico, a igreja pode passar muito bem sem a senhora. Sim, eu sei, respondeu ela, mas eu é que não posso passar sem a igreja. Eu não sei quanto a ti, mas para mim, eu estou de acordo com esta senhora. Eu não consigo passar sem a igreja. A minha família não consegue passar sem a igreja. E eu estou certo nesta manhã que estás ao meu lado em dizer que nós não podemos passar sem a igreja. A igreja é preciosa para o Pai, por isso é que Ele deu o seu Filho pela igreja. A igreja é preciosa para o Filho, por isso o Filho deu a sua vida pela igreja. A igreja é preciosa para o Espírito, por isso o Espírito habita na igreja. É certo que a igreja tem que ser preciosa para mim e para ti. Por isso, nesta manhã, eu quero convidar a todos a ver comigo 5 atitudes bíblicas que demonstram amor pela igreja. 5 atitudes bíblicas que demonstram amor pela igreja. Antes de começarmos, penso que é apropriado trazer para cima da mesa uma definição do que é a igreja. Tá bem? Eu tenho aqui uma definição escrita por mim, e peço desculpa, ela é extensa, ainda não aprendi a sintetizar tão bem, mas é o seguinte, diz assim, a igreja é um grupo de pessoas de todas as nações, é um pouco o que nós temos aqui. Nós temos pessoas de África, pessoas da América do Sul, América Latina, América do Norte, pessoas da Europa, assim, só está a faltar-nos asiáticos aqui. A igreja é um grupo de pessoas de todas as nações, de todas as idades e de toda a classe social que foi escolhida pelo Pai antes da fundação do mundo, salva pelo nascimento, pela vida, morte, ressurreição e ascensão do Senhor Jesus Cristo, transformada em nova criatura, no corpo de Cristo, na família de Deus, futuramente glorificada, atualmente habitada e capacitada pelo Espírito Santo para servir ao Deus Trino, hoje, amanhã e para sempre, para a glória de Deus. Bem, no concílio de Niceia, eles foram um pouco mais resumidos do que eu. E eles definiram assim a igreja. A igreja é uma santa, católica e apostólica. E vou passar a explicar também o que é que isto significa mais à frente. No entanto, estas definições são bíblicas. E são importantes, porque são elas que estabelecem a base para as atitudes que devemos ter para com a igreja. Muitas vezes eu observo, ouço definições ou pensamentos sobre a igreja que refletem más definições sobre o que é a igreja. Por exemplo, não preciso da igreja para ser crente. Eu posso adorar a Deus sem a igreja. A igreja somos cada um de nós individualmente. Não, tu és um membro da igreja. Não preciso da igreja para conhecer a Deus e crescer espiritualmente. Todas estas coisas refletem uma negligência e ignorância sobre a natureza da igreja. Para que é que ela serve? Por que é que o Senhor estabeleceu um grupo a quem ele chama igreja? Bem, Paulo não queria que Timóteo e a igreja que ele iria pastorear pensassem de forma errada sobre o que é a igreja. Por isso ele deixou bem definido o que é a igreja, para que Timóteo soubesse como proceder na igreja que é de Deus. Vejam comigo, vamos até 1 Timóteo, capítulo 3. 1 Timóteo, capítulo 3. Versículo 14 e 15. Diz assim o texto: escrevo-te estas coisas, esperando ir ver-te em breve, para que, se eu tardar, fiques ciente de como se deve proceder, onde? Na casa de Deus. Esta é a primeira definição. A igreja é chamada de casa de Deus. Segundo, que é a igreja do Deus vivo. Em outras palavras, propriedade exclusiva de Deus. Não somente isso, coluna, mas também baluarte, ou fundamento do quê? Da verdade.
Então, todo este texto tem uma excelente, profunda definição do que é a igreja. E notem que isto era importante para que Timóteo soubesse logo como proceder no meio dela. Como é que ele devia agir, como é que ele devia pastorear. E ao mesmo tempo ensinar outros de como devem olhar e viver na igreja. É esta a visão certa sobre a igreja, que leva a própria igreja, aqueles que são membros da igreja, a glorificar o Senhor da igreja. Então, com estas definições em mente, vamos rapidamente também às atitudes que queremos mencionar nesta manhã. Então, a primeira atitude bíblica para que eu e tu possamos mostrar que amamos, valorizamos, estimamos a igreja é preserva na doutrina dos apóstolos. Preserva na doutrina dos apóstolos. Como já observamos antes, a igreja no segundo século fez um concílio. Peço perdão. A igreja no quarto século fez um segundo concílio, vamos chamar assim, porque o primeiro que nós temos registado na Bíblia, em Atos capítulo 15, este seria um segundo concílio da igreja, tá bem? E foi feito na cidade de Niceia. Neste concílio havia algo muito importante a ser definido. Quem é o Senhor Jesus Cristo? A igreja queria definir, e ficou definido, que o Senhor Jesus Cristo era uma pessoa com duas naturezas, uma natureza humana e uma natureza divina. Tá bem? E que estavam unidas, não misturadas, que na verdade a humana estava em submissão à divina, mas uma e a outra não engoliam, de tal forma que quando as pessoas viram o Senhor Jesus, viram um homem, mas também viram claramente que ele era Deus. Então era importante definir nesse concílio, porque existiam várias seitas, várias heresias a surgir na igreja, e era importante definir quem é o Senhor Jesus. Então como é que a igreja iria definir quem era Jesus? Como é que eles podiam chegar a isso? Estamos mais ou menos 300 anos depois de Cristo. Como é que a igreja vai fazer isto? Bem, eles têm os escritos dos apóstolos. Eles têm os escritos dos profetas. Eles reúnem-se nesta cidade, eles trazem os textos, as cartas para cima da mesa e veem aquilo que eles escreveram e eles definem por meio da palavra de Deus quem é o Senhor Jesus Cristo. Naquele dia, naquele concílio, a Igreja Católica, que é a Igreja de Cristo em todas as nações, reuniu-se para definir e dizer: nós vamos preservar na doutrina dos apóstolos, naquilo que eles disseram acerca do Senhor Jesus Cristo. Agora, esta atitude no concílio de Niceia não era algo novo, é algo que a própria Igreja, registada no Novo Testamento, teve como atitude. Vamos até ao livro de Atos rapidamente, Atos capítulo 2. Atos capítulo 2, versículo 42, diz o seguinte, aqui vão ter mesmo que abrir as vossas Bíblias, também acompanhar-me, diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Nós nos lembramos do contexto, não é? Esta é a primeira pregação de Pedro, 3.000 pessoas se convertem nesse dia, e os primeiros resultados estão aqui a partir do versículo 42. As pessoas, depois de serem batizadas, começaram a aprender com os apóstolos o que é a vontade de Deus, ou quem é Deus, quem é este Filho a quem nós nos convertemos, o que é o Espírito Santo que agora habita em nós. E estas pessoas aprenderam, e dia após dia elas iam mantendo-se, permanecendo na palavra que os apóstolos iam ensinando. Um pouco mais à frente, no capítulo 20 deste mesmo livro, Atos capítulo 20, versículo 32, o apóstolo Paulo reúne vários pastores, queremos nós, pastores da igreja em Éfeso, que se reuniram para se despedirem do apóstolo Paulo. Esta era a conclusão das suas viagens missionárias. Ele estava de regresso a Jerusalém, onde ele seria preso e seria levado depois para Roma, onde ficaria preso e mais tarde então acabaria por ser um mártir. E aqui ele então despede-se com estas palavras. Notem o versículo 32. O que é mais importante para dizer a estes homens? Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são o quê? Santificados. O que é que o apóstolo Paulo quer que fique com eles? O Senhor e a sua palavra. O Senhor e a sua
palavra. É algo no qual a igreja ainda hoje deve permanecer no Senhor e na sua palavra. Não somente isto, vamos até Filipenses capítulo 4. Esta já é uma carta escrita pelo apóstolo Paulo na prisão. Ele está preso quando escreve esta carta, conhecida como a Carta da Alegria. O prisioneiro que está alegre porquê? Porque está no Senhor, porque o Senhor controla todas as coisas, porque Ele está perto. E neste capítulo 4, ele diz o seguinte a esta igreja: o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isso o quê? Praticai. E o Deus da paz será o quê? Convosco. A igreja é chamada a continuar a viver da forma como aprenderam de quem? Do apóstolo Paulo. Mantenham a tradição dos apóstolos. Também permaneçam naquilo que eles têm dito. Não somente isso. Vamos até 2 Pedro. 2 Pedro, capítulo 1. Este é o último escrito do apóstolo Pedro, escrito a uma igreja que está a ser perseguida, que também, infelizmente, sofreu com falsos mestres. E ele diz o seguinte nesta carta, versículo 12, também do capítulo 1 de 2 Pedro: por esta razão, sempre estarei pronto para trazer-vos lembrados acerca destas coisas, embora estejais certos da verdade que já está presente convosco e nela confirmados. Também considero justo, enquanto estou neste tabernáculo, despertar-vos com estas lembranças, certo de que estou prestes a deixar o meu tabernáculo, como efetivamente nosso Senhor Jesus Cristo me revelou. Mas de minha parte, esforçar-me-ei diligentemente por fazer que, a todo o tempo, mesmo depois da minha partida, ou seja, mesmo depois de eu morrer, conserveis lembrança do quê? De tudo. E isso ele fez deixando os seus escritos, para que a igreja, ao longo dos séculos, até ao regresso do Senhor Jesus, permaneça naquilo que Pedro, Paulo, João e os seus associados escreveram acerca do Senhor Jesus, que é inspirado, que é infalível, que é inerrante e que edifica a igreja de Cristo. Esta era a intenção dos apóstolos e principalmente do Espírito Santo, que a verdade acerca de Cristo fosse proclamada não somente na era dos apóstolos, mas até mesmo aos nossos dias. Por isso, hoje, todo pastor é chamado a pregar não sobre as suas ideias, não sobre as suas convicções, mas chamado a pregar aquilo que os apóstolos escreveram. Aquilo que está nesta Bíblia, que é a palavra de Deus, que não falha e que tem poder para salvar tanto o judeu como o grego. Por isso o apóstolo Paulo escreveu o seguinte. Vamos até Efésios capítulo 4. Efésios 4, capítulo 11. Ele diz o seguinte, também 4, versículo 11: e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Então ele está aqui a dizer que a função dos pastores, a função dos apóstolos em primeiro lugar, depois dos profetas, agora dos pastores, dos evangelistas, é aperfeiçoar os santos, a igreja de Cristo. Para quê? Para que eles fazem isso? Para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas, seguindo a verdade e amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Então, neste texto, o apóstolo Paulo mostra-nos a importância
para os pastores e para a igreja de continuar a pregar aquilo que os apóstolos disseram, porque é isso que vai aperfeiçoar a igreja, é isso que vai fazer com que os santos possam desempenhar o seu serviço, possam crescer, possam chegar à maturidade. Então os pastores estão comprometidos com isso. E a igreja deve perseverar nisso. Esta palavra, perseverar, implica aceitar o conteúdo do ensino dos apóstolos e obedecer a esse ensino. Esta atitude demonstra amor pela verdade, amor pelo Senhor e amor pela igreja. Bem, porquê que eu estou a dizer amor pela igreja? Pensem comigo. Se tu não aceitas o conteúdo da palavra de Deus, se tu não aceitas aquilo que os autores bíblicos deixaram para nós, na verdade tu estás a dizer que não queres ser aperfeiçoado. Na verdade estás a dizer que não queres servir a igreja. Na verdade estás a dizer que não estás interessado em edificar a igreja. Não estás interessado em ser essa cooperação de cada parte para a consolidação da igreja de Cristo. É o que estás a dizer, e com tudo isso estás a dizer que não amas a igreja. Então é importante a igreja manter-se, permanecer-se nas Escrituras. Porque isso é uma grande demonstração do amor para com a própria igreja. Em segundo lugar, rapidamente, perseverar na comunhão. Perseverar na comunhão. Nós já vimos este versículo de Atos capítulo 2, versículo 42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão. Podem observar esse texto novamente comigo. E na comunhão, diz o texto, e não somente diz isso, mas define para nós que comunhão é essa, também que é extremamente importante para nós nesta manhã. Diz assim o versículo novamente, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Também o autor Lucas deixa para nós não mais alguns elementos além da comunhão, mas está a dizer-nos que a comunhão ela é definida ou é entendida como participar da ceia do Senhor e ao mesmo tempo das orações com os irmãos. Mas não somente isso. O mesmo texto nos diz que essa comunhão era tão grande que os irmãos estavam sempre a ver as necessidades uns dos outros e a tentar suprir essas necessidades. Notem a partir do versículo 44, diz assim, todos os que creram estavam juntos. Notem, a comunhão era real. As pessoas estavam como? Juntas. É por isso é que nós dizemos que não pode existir igreja online. Não pode existir cultos online. Porque a igreja implica estar juntos. A própria definição da palavra igreja significa isso. Assembleia, ajuntamento. Estar juntos. E tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo. Partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Esta é uma das coisas que eu mais gosto. Sentar à mesa com os irmãos. Comer bem. Conversar. Conhecermos. Trocar argumentos. Ir juntos às Escrituras. À teologia. Louvando a Deus, ainda nos acrescenta o versículo 47. Mas a verdade é que ainda no início da igreja, as coisas ficaram complicadas. Os apóstolos com grande ousadia pregavam o Evangelho e por causa disso foram ameaçados pela liderança de Israel e de uma forma muito específica em Jerusalém. Eles tinham a simpatia do povo, mas os líderes religiosos odiavam a mensagem acerca de um Jesus, de um Messias crucificado. Era um escândalo para eles. No entanto, notem o que é que aconteceu à medida que eles, com ousadia, até mesmo depois de orarem, continuaram a pregar. No capítulo 5, notem comigo, versículo 12 e 13, diz o seguinte. Diz assim o texto, muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos e costumavam todos reunir-se de comum acordo no pórtico do Salomão. Estes que
se reuniam, o texto está a mencionar que são os apóstolos. E a pergunta é, e a igreja? Notem o versículo 13. Mas dos restantes ninguém ousava juntar-se a eles. Porém o povo lhes tributava grande admiração. Bem, porquê que a igreja não se juntava aos apóstolos? Porquê que eles já não mais se reuniam no templo para com ousadia pregar o evangelho? Bem, porque a ameaça começou a ser grande. Porque provavelmente começaram a ser censurados na praça pública. Provavelmente ficou mais difícil comprar ou vender coisas por ser um cristão. Então a igreja, quando foi pressionada, ela começou a recuar. E começou a recuar num ponto importante, que é a comunhão. Estar juntos. Fazer as coisas juntos. Bem, a igreja deve ser chamada à comunhão sempre, seja qual for a circunstância. Quando lemos na história da igreja, como é que a igreja reagiu a momentos tão difíceis, como por exemplo até mesmo ser lançado aos leões ou ser lançado a uma fogueira. É interessante, a igreja manteve-se em comunhão, mesmo quando ela era proibida de reunir-se, ela continuava a reunir-se, pagando o preço de reunir-se com os irmãos. Nestas semanas tenho lido um livro, o maior livro que li na minha vida, mais ou menos 1000 páginas. Abusaram de mim no Natal e no Ano Novo. Mas tinha que ler por causa do seminário, era sobre o cristianismo, sobre a história da igreja. E na história da igreja há relatos de falsos testemunhos contra a igreja. Isto aconteceu muito no 2º e 3º século. Havia uma notícia, por exemplo, que a igreja se reunia todas as semanas para celebrar uma comida que chamavam a Festa do Amor. Essa comida era celebrada em privado somente para pessoas batizadas no nome do Senhor Jesus. Nessas festas todos se tratavam por irmãos, inclusive pessoas casadas. Por causa disso, corria o rumor que os cristãos praticavam orgias e uniões incestuosas. Comiam e bebiam até ficar bêbados e depois apagavam a luz e tinham relações sexuais com os seus parentes. Isto era rumores nas praças, nas ruas. As pessoas falavam estas coisas. Bem, qual foi a atitude da igreja? Vamos deixar de fazer isto para que as pessoas não falem mal de nós? Não queremos que o mundo pense mal de nós? Não. A igreja continuou a reunir-se, continuou a fazer as suas festas e continuou a viver como o Senhor Jesus determinou. Havia outros rumores, outras acusações, outras críticas que eram praticadas na rua, como por exemplo os cristãos adoravam um jumento ou comiam na ceia do Senhor um bebê com pão e vinho. Eram canibais. Ainda assim, mesmo com todas estas denúncias públicas, a igreja continuou a reunir-se. Mesmo que isso implicasse serem cancelados lá fora, ou até levados a tribunal para logo serem presos, ou até mesmo mortos. Então isto era importante para a igreja. E porquê que era importante? Porque a igreja via vital orar uns com os outros, tomar a ceia uns com os outros, partilhar as necessidades uns dos outros, saber o que é que está a acontecer uns com os outros. Além disso, era tempo em que eles se alentavam, se estimulavam, se aconselhavam e se corrigiam. Nada disso é possível se nós não estamos juntos, se não temos comunhão. Tudo isto acontecia e fazia com que a igreja tivesse tudo em comum. A mesma fé, o mesmo pensar, as mesmas convicções, mesmo em tempos duros para a igreja. Um dos momentos, para mim, mais importantes na igreja de Miratejo é quando nós nos sentamos, este momento que estamos a ter aqui, mas logo em seguida quando nos sentamos à mesa e começamos a conversar uns com os outros. No verão passado, quando praticamente tudo estava fechado, a casa dos Pinas estava aberta. Assim, e muitas pessoas iam e comiam connosco ali, aos domingos. E era o melhor momento, conversávamos sobre teologia, falávamos alto uns com os outros, discutíamos pontos, mas à medida que isso ia acontecendo, a nossa união ia sendo maior. E a nossa forma de pensar sobre Deus, sobre a palavra de Deus, sobre a igreja, ia sendo cada vez mais semelhante, mais semelhante. Bem, isto só pode acontecer se a igreja persevera na comunhão. Se ela está junta. Se ela permanece, fica nisso.
Não perseverar na comunhão é não orar com os teus irmãos e nem pelos teus irmãos. A mim não me enganas. Se não vens orar conosco, é porque não oras por nós. Nunca. Não preservar na comunhão é não chegar à mesa da ceia para confessar os teus pecados e teres a ajuda de Deus, que Deus te quer dar por meio da sua igreja. Não preservar na comunhão é não ajudar os meus irmãos nas suas necessidades e dificuldades. Então, qual vai ser a tua decisão? Porque esta manhã a minha proposta é chamar-te a vires à igreja e estar com a igreja para orares com a igreja, para saberes qual é a necessidade da igreja e para cresceres com a igreja no mesmo pensar naquilo que Deus nos tem a dizer. Em terceiro lugar, persevera no serviço. Então, se tu amas a igreja, tu vais permanecer na doutrina dos apóstolos, tu vais permanecer na comunhão com os teus irmãos e vais permanecer no serviço. Sabem, a nossa igreja é muito familiar, mesmo hoje limitados por causa da circunstância que estamos a viver. Nós temos famílias grandes. Eu sou o primeiro a levantar a mão. Todos entendemos o que significa servir a família. Levantamos cedo para trabalhar porque percebemos que precisamos trazer o salário para casa para poder alimentar, cuidar da nossa família, para servir a nossa família. Fazemos comida para servir a nossa família, limpamos a casa para servir a nossa família, educamos os nossos filhos porque queremos servi-los com uma boa educação e perseveramos nisso por 20 anos ou mais. E fazemos isso, não tenho dúvidas, porque amamos a nossa família. Creio que o nosso sentido deve ser igual para com a igreja, que é a família de Deus. Se amamos a igreja, servimos a igreja. Como já lemos e vamos voltar até lá outra vez, vamos até Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4, notem comigo outra vez este texto, capítulo 4, versículo 11. Diz assim novamente: e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Novamente, com o propósito ou com vistas ao aperfeiçoamento dos santos. Esta palavra aperfeiçoamento significa capacitar, habilitar os santos. Mas para quê? Porquê que eu estou a fazer esta pregação? Porquê que nós temos discipulados? Porquê que nós fazíamos a escola dominical? Qual era o grande propósito? Para que tu possas servir à igreja. Para o desempenho do seu o quê? Serviço, diz o texto. Para a edificação do corpo de Cristo. Então essa é a razão pela qual estás aqui e pertences a esta família, para que possas servir esta família. Esta pregação, seja ela para ti dura, seja ela para ti suave, ela serve para que possas sair daqui com a convicção, com a decisão: eu vou servir a igreja de Cristo. Essa é a razão pela qual pregamos. O apóstolo Paulo tinha sempre isto em mente. Vamos até 1 Coríntios capítulo 15. Versículo 58, depois de um grande sermão sobre a importância de crer na ressurreição do Senhor Jesus, e por causa da sua ressurreição nós iremos ressuscitar, tanto mortos como vivos, todos irão ressuscitar, uns para a vida eterna, outros para a morte eterna, para o inferno. Mas por causa dessa ressurreição, todas as ressurreições irão acontecer, mas no entanto havia falsos mestres a dizer: a ressurreição não vai acontecer, isso não é real. Não é bem assim como o apóstolo Paulo ensinou. Então Paulo vê-se obrigado a escrever sobre esta importante doutrina e crer nela, na ressurreição real, literal do Senhor Jesus Cristo. Mas ao mesmo tempo, quando ele termina por dizer: esta é a sã doutrina, é isto que tu tens que crer, é isto que tu tens que acreditar, ele diz logo a seguir: já que tens uma boa doutrina, já que tens uma sã doutrina, atenção, diz assim o versículo 58. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, inabaláveis. No quê? Na sã doutrina. Nesta doutrina importante da ressurreição. E logo em seguida, sempre abundantes na obra de quem? Do Senhor. Veem?
quando existe uma boa teologia na tua cabeça e no teu coração, aquilo que nós iremos ver é serviço à igreja. A igreja de Corinto era uma igreja tão egoísta, com tanta falta de amor. Porquê? Porque tinha má doutrina no seu coração, mas com a sã doutrina eles estavam capacitados para servir a Deus, para serem abundantes na obra do Senhor, sabendo que esse serviço, que esse trabalho a Deus não é vão, mas irá trazer grande recompensa eterna para ti. Por isso era importante estar ao serviço de Deus. Pedro também quer trazer esta verdade para as pessoas. Vamos até 1 Pedro capítulo 4, rapidamente. Versículo 7. 1 Pedro 4, versículo 7 até o versículo 11. Diz assim o texto: Ora, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, portanto, criteriosos e sóbrios a bem das vossas quê? Orações. Acima de tudo, porém, tende amor intenso uns para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecados. Sede mutuamente hospitaleiros, sem murmuração. Notem bem o versículo 10. Servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém fala, fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus supre, para que em todas as coisas seja Deus glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Sabem, alguém disse, e eu concordo, este caso foi Geoffrey King: o Novo Testamento não fala de cristianismo descomprimido, ou descomprometido, melhor dito. O testemunho da comunidade dos remidos é que é usado pelo Espírito Santo de Deus. Não existe tal coisa no Novo Testamento de um cristianismo inativo, de um cristianismo sentado na cadeira ou de só vir ao domingo. Não existe isso. Simplesmente aquilo que nós vemos são pessoas dedicadas a servirem a Deus, e esse serviço se reflete na sua igreja, de irmão para irmão. Uma jovem, num domingo pela manhã, chegou à igreja e disse ao homem que estava na porta: fui a um baile ontem à noite e fiz bolha nos pés. Estou cansado esta manhã. Sem hesitar, o homem respondeu: acaso já fez alguma vez bolhas nos pés a trabalhar para Cristo? A jovem ficou ofendida e foi-se embora, descontente. Por uma semana aquelas palavras ficaram a soar-lhe nos ouvidos e por fim, não podendo mais suportar, procurou este homem e disse-lhe convictamente: estou envergonhada de mim mesma. Quero ser cristã e fazer bolhas nos pés ao serviço do Mestre. Amados, Deus salvou-te. Deu-te o seu Santo Espírito. Deu-te dons espirituais, talentos, a sua palavra para que aprendas dele diariamente, uma igreja, uma família para te reunires e servires. O que fazes? Inativo, distraído, ou ocupado ou cansado com as coisas do mundo. Vem servir a Deus, servindo a sua família, oferecendo a tua vida, envolvendo-te no reino de Deus, e isso deve ser a tua prioridade. Vem servi-lo abundantemente. Se amas a igreja, serve. Serve. Quarto lugar, persevera no evangelismo e nas missões. Então, se amas a igreja, permanece na doutrina dos apóstolos. Se amas a igreja, permanece na comunhão com os irmãos. Se tu amas a igreja, como nós já vimos, serve a igreja de Cristo. Se amas a igreja, então pratica evangelismo e envolve-te nas missões. Vivemos dias em que o mundo está muito, mas muito confuso sobre a sua identidade. Homens já não sabem se são homens e mulheres já não sabem se são mulheres. Nas escolas se ensina às nossas crianças que elas podem ser o que elas quiserem. Se uma menina quer ser menina ou vice-versa, então isso é incentivado
e estimulados nas nossas escolas, demonstrando na verdade que o pecado tem levado as pessoas tão baixo, tão fundo, que elas já nem sabem o que são realmente. Mas o que é mais impressionante é que isso tem atingido a Igreja de Cristo. Ela não tem firmeza sobre quem ela é. Esta falta de identidade tem levado a Igreja a uma vida mundana, a entristecer o Espírito, a apagar o Espírito e a proclamar um Jesus mundano, desfigurado e culturalmente apropriado para os nossos tempos. Bem, nós precisamos de relembrar quem somos, de viver com firmeza o que somos, para logo proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou. Vamos até 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. E neste versículo nós temos o que é a Igreja e para que serve a Igreja. Ou o que fará a Igreja por causa daquilo que ela é. Diz assim o texto, versículo 9. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Bem, em primeiro lugar, nós somos raça eleita ou geração eleita. Por outras palavras, Deus escolheu-nos para a salvação, e o que demonstra que a misericórdia e a graça de Deus foi conosco. Não éramos melhor do que os outros, não amávamos a Deus e por isso Ele nos amou, não foi nada disso, não fizemos e nem podíamos fazer algo para merecer a nossa eleição. Foi somente pela graça soberana de Deus que eu e tu chegamos a ser salvos. Mas não somente isso, o texto também nos diz que eu e tu somos sacerdócio real. Esta expressão sacerdócio real não está a falar que os pastores são os sacerdotes da igreja hoje. Não está a dizer que todos nós, que somos eleitos, que somos filhos de Deus, todos somos sacerdotes reais, sacerdotes do Rei, chamados a servir a Deus. Também não é os levitas grupo de louvor. Não, todos nós somos os levitas, todos nós somos os sacerdotes, todos nós fomos chamados por Deus a servi-lo, a servir o Rei. Mas não somente isso, também diz o texto que eu e tu somos nação santa. Ou seja, que agora eu e tu somos um povo de todas as nações, de todas as tribos, de todas as línguas, separados para Deus, para viver para Deus, de forma limpa, de forma justa, de forma sincera, de forma íntegra, para louvores e honra do nosso Deus. E por último, o texto nos diz que nós somos de propriedade exclusiva de Deus. Tu não pertences a ti mesmo. O mundo grita lá fora, nós somos autónomos. Nós somos independentes, nós podemos ser o que nós quisermos, mas os cristãos não dizem nada disso. Nós dizemos, nós pertencemos a Deus e nós vivemos para Deus, fazemos tudo para Deus, para a sua glória. Essa é a nossa convicção, é isso que a Bíblia nos diz. Nós não somos de nós mesmos, fomos comprados por preço, pelo precioso sangue do Senhor Jesus Cristo, e pertencemos a Ele. Nós somos santuário de Deus. Bem, tudo isto para quê? Vejam a importância da identidade da Igreja para proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa quê? Luz. Então a Igreja deve falar publicamente sobre Cristo. Deve falar das qualidades, das excelências, dos méritos do Senhor Jesus. A isto é o que nós chamamos evangelismo. Evangelizar. A falta de evangelismo numa igreja é demonstração da perda de identidade. A proclamação de um Jesus atraente para a cultura é a rejeição dessa identidade. Uma igreja que não evangeliza, como alguém disse, já não é evangélica. A igreja que não evangeliza passou a ser, como o antigo Israel, um grupo desobediente, apóstata. Então notem que neste versículo, como está a falar de todos nós, nós somos os sacerdotes, nós somos a geração eleita, nós somos a nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, está a falar de todos nós, todos somos chamados a proclamar as virtudes daquele que nos chamou. Não é algo de um grupo da igreja que tem os dons ou a inclinação para isso, mas todos somos chamados a falar de Cristo, a falar de Jesus.
Alguém disse: a evangelização é a tarefa perpétua de toda a igreja, não o passatempo, melhor dito, peculiar de alguns membros. Então, porque é a nossa tarefa até irmos para o céu, também deve ser a nossa missão. Nós sabemos que a igreja foi chamada para fazer discípulos de todas as nações, mas eu e tu não vamos a todas as nações, mas eu e tu podemos contribuir, ajudar, orar por aqueles que vão a todas as nações. Esta semana fiquei emocionado com o que escreveu o Diogo no grupo da igreja. Ele disse o seguinte: se não leste, no dia 4 deste mês faremos uma viagem bem longa, de barco para Santo António do Içá. Não faço ideia de onde é. São 28 horas de viagem. Ficaremos lá até o dia 12. Lá eu vou pregar 4 vezes, culto de oração, jovens, sábado à noite e domingo à noite. A FEB vai fazer 3 lições para as crianças. Iremos para umas comunidades ribeirinhas bem remotas no interior do Amazonas. Que esse tempo possa ser em segurança, bom serviço, para a glória de Deus. É um local que precisa urgentemente de servos. Confesso que estamos a ir com o coração aberto e disposto para entendermos a vontade do Senhor para as nossas vidas. Quer seja servindo lá, quer seja em Portugal ou em qualquer lugar do mundo. Queremos fazer a vontade do Senhor. Orem conosco nesta jornada. Deus vos abençoe. Bem, porque é certo que eu e tu desejamos que almas ouçam o Evangelho aí e sejam salvas. Devemos orar pelo Diogo, pela FEB. Devemos escrever para eles e perguntar-lhes: precisas de alguma coisa? Como posso ajudar? Como posso servir mais? Como posso ser um apoio? Nisso tu vais fazer. Devemos apoiar, sustentar aqueles que estão a proclamar as boas novas nos confins da terra. Bem, como é que isto mostra amor pela igreja? Bem, porque eu amo tanto ser igreja e eu desejo que outros estejam na igreja, sejam parte desta família. Se para mim não há melhor lugar no mundo para estar a não ser na igreja, eu quero que todas as pessoas estejam aqui. Eu quero que todas elas entrem aqui. Eu quero que todas elas ouçam aquilo que nós ouvimos, que cantem aquilo que nós cantamos, que orem como nós fazemos. E para isso precisamos de falar de Cristo, permanecer no evangelismo. Por último, para terminar, vamos perseverar na adoração. Perseverar na adoração. No livro de Atos, vamos voltar, vamos terminar neste texto, Atos capítulo 2, versículo 46, e também o início do 47. Diz o seguinte: diariamente perseveravam unânimes no templo, partindo o pão de casa em casa, e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Notem o versículo 47, o início. Louvando a quem? A Deus. Então a igreja estava junta para louvar a Deus, para engrandecer o nome de Deus. Isto não acontece só aqui. O apóstolo Paulo nos ensina que é uma evidência de que eu e tu somos cheios do Espírito Santo quando estamos coletivamente juntos com a sua igreja a louvar o seu nome. Efésios capítulo 4, Efésios capítulo 5, versículo 18, notem comigo. Diz assim o texto: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito.
Ou, por outras palavras, sede controlados pelo Espírito. Falando entre vós com o quê? Salmos. Entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos o quê? Espirituais. Então esta é uma marca, uma evidência de que eu e tu estamos a ser controlados pelo Espírito. Que todos os domingos, todas as quartas-feiras nós nos reunimos com a igreja e estamos com a igreja para louvar ao nosso Deus. Aliás, é isso que eu e tu vamos fazer na eternidade. Se tu hoje, nesta manhã, estás aqui e crês que o Senhor Jesus Cristo veio a este mundo entregar-se na cruz do Calvário pelo teu pecado, tomar o teu lugar, tomar o teu castigo, para que tu pudesses ser justo diante de Deus, porque o justo se entregou por ti injusto. Então, um dia, tu e eu iremos ser parte deste grupo. Notem comigo Apocalipse capítulo 7. Apocalipse capítulo 7. Eu creio que este momento vai ser talvez um dos momentos mais emocionantes que eu e tu iremos experimentar em toda a eternidade, em toda a nossa história. Notem o que é que diz aqui, capítulo 7, versículo 9, de Apocalipse. Depois destas coisas vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro pertence o quê? A salvação. Esse será um momento glorioso de louvores, com toda a igreja, com todos os salvos de todos os tempos, para o nosso Deus. A adoração no Novo Testamento é quase sempre um ato coletivo. A adoração na eternidade sempre é um ato o quê? Coletivo. Não existe adoração em cultos online, como o Novo Testamento nos ensina. Não estou a dizer que não possas adorar a Deus com a tua família ou ouvir alguma música na internet, mas aquilo que tem que ser normal para ti e para mim é isto que acontece aqui. Juntos para louvar ao nosso Deus. Relembro que no ano passado, ou melhor dito, em 2020, quando fui até Cabo Verde com o pastor Samuel, também com o pastor Paulo Pascoal, e estivemos ali em Mindelo a fazer uma formação para alguns líderes. Visitámos no domingo a Igreja Batista de Mindelo. E foi normal, já estive lá, não era a primeira vez, já conhecia os irmãos. E claro, eu queria muito estar com aqueles irmãos e louvar com eles. Mas o que me chamou a atenção foi o pastor Paulo Pascoal. Quando começámos a cantar, este homem chorava. Baba e rainho. Chorava e chorava, estava emocionado. E eu não conseguia perceber porquê. Mas então ele subiu ao púlpito, ele ia pregar nesse dia, e a primeira coisa que ele disse foi: faz 6 meses, ele está a pastorear uma igreja no Canadá, faz 6 meses que nós não temos cultos. Há 6 meses que eu não canto com os irmãos. E aquele homem estava emocionadíssimo por ter aquele momento com a igreja. Porque é único. Deus assim o fez, e porque mexe com o nosso espírito e com o nosso coração, a adoração coletiva. Deus salvou-nos e com o seu Santo Espírito batizou-nos no corpo. E a sua intenção é, claro, adorá-lo na igreja. A adoração é a função mais elevada da alma. Também esta é uma definição para nós, nesta manhã, sobre adoração. É o cumprimento do propósito das nossas vidas. É o reconhecimento da criatura acerca da grandeza do seu Criador. É dar ao Senhor a glória que lhe é devida como resposta ao que Ele nos revelou e fez em seu Filho Jesus Cristo. Então não sei quanto a ti, mas eu desejo adorar e ver outros adorar. Por isso os nossos cultos são tão importantes, porque a sua adoração tem um impacto em mim como teve nos irmãos em Cabo Verde e na vida daquele pastor. É por isso que eu amo este momento, porque desejo ver-te adorar a Deus. A tua adoração, a forma como tu te expressas e sentes o louvor a Deus,
tem um impacto na minha vida. Fortalece-me para continuar a adorar a Deus. Então, se amas a Deus, se amas a igreja, vais perseverar na adoração coletiva. Então, a igreja deve ser importante para ti. Sabem, eu concordo com as palavras de Agostinho. Ele disse o seguinte: ninguém pode ter a Deus como pai aquele que se recusa a ter a igreja como mãe. Também Francis Ridley disse o seguinte: a ausência voluntária à igreja é a evidência infalível de um declínio espiritual. Então, em tempos onde a assistência à igreja diminui, e não digo ser esse o problema no nosso meio, mas sim algo mundial, precisamos neste novo ano assumir um compromisso com Deus e ser fiel a Ele, amando a sua igreja que Ele ama, que Ele estima, que para Ele é preciosa. Então, nesta manhã, decide, tal como Josué chamou o povo de Israel a escolher entre os deuses da antiguidade, os deuses dos seus pais, ou servir ao Deus de Israel. Nesta manhã, quero chamar-te para este ano 2022 a perseverar na doutrina dos apóstolos, a perseverar na comunhão com os irmãos. Por favor, vem orar, vem tomar a ceia, vem aos cultos, vem ter este tempo connosco, vem às nossas casas. Vamos fazer aquilo que a igreja sempre fez. Vem perseverar no serviço, vem servir os teus irmãos. Deus capacitou-te para servir a sua igreja. Serve a igreja. Por favor, vem adorar a Deus. Vem estar connosco para louvar ao nosso Deus. E por último, fala de Cristo. E envolve-te naquilo que os outros estão a fazer no mundo inteiro ao pregar a Cristo. Vamos orar. Senhor, eu te agradeço nesta manhã pela tua palavra. Obrigado pela tua verdade. Obrigado, Senhor, por nos lembrares como deve ser o ano 2022 para nós. E a minha oração, Senhor, é que nesta manhã tu possas tocar o coração de todos os que estão aqui presentes, para que todos se comprometam contigo a serem fiéis até à morte para com a tua igreja, para com a tua palavra, para com o teu evangelho. Senhores, que a tua igreja não desfaleça, nem vacile, nem se torne inconstante, mas que ela seja vibrante, que ela seja generosa, que ela seja amorosa e que ela possa demonstrar todas estas coisas quando ela se junta. Porque assim o mundo irá ver a nossa unidade, a nossa união, e assim poderão ver o Filho em nós. E assim nós poderemos falar de Ti, Senhor, àqueles que estão perdidos. Oramos assim, agradecidos no nome do Senhor Jesus. Amém.